Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o engenheiro Vinícius Volpato e hoje a gente vai conversar sobre orçamento de obra. Quem foi que nunca passou pela seguinte situação? O cliente vem até você sem ter um projeto definido e pergunta: quanto que eu vou gastar para construir X metros quadrados, né? Seja 100, 200, 300 metros quadrados. Se você não sabe o que responder ou tem insegurança, você precisa assistir esse vídeo. Logo de cara, eu vou começar contando um segredo aqui pra vocês, tá? Ó, não existe orçamento de obra sem projeto. Pessoal, não existe orçamento de obra sem projeto. Eu sei que parece óbvio, mas não existe, tá? Por quê? Sem um projeto, como é que eu vou quantificar todos os serviços necessários para a execução daquela obra? Tudo que a gente faz sem um projeto é apenas uma estimativa. E você pode fazer uma estimativa com precisão ou uma estimativa furada, tá? E quando a gente fala de estimativa, a primeira coisa que vem na cabeça dos profissionais é a utilização do CUB. O CUB, para quem não sabe, é o custo unitário básico da construção. Quem fornece esse dado é o Sinduscon, que é o Sindicato da Construção Civil. Ele fornece esse dado mensalmente. Cada estado tem o seu Sinduscon, consequentemente, cada estado tem o seu CUB. Mês a mês, o Sinduscon vai lá e fornece para nós quanto que está saindo a média da construção de acordo com o projeto padrão, seja ele residencial, comercial, galpão industrial ou construção popular também, tá? E a gente também tem diferenciação quando a gente fala de projeto residencial no padrão de acabamento, se você vai construir um padrão baixo, médio ou alto. Porém, muita gente utiliza o CUB de maneira errada e eu vou ensinar vocês hoje a fazer uma estimativa com o CUB, fazendo todas as considerações necessárias. Vocês vão ver que é bem simples e você pode fazer um orçamento muito preciso, tá? Então, vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui com vocês. Vamos para a tela do computador. Vou abrir aqui o Excel, tá? Para a gente fazer aqui alguns cálculos. Então, o cliente chegou até você, né, e falou: Vinícius, no caso não foi até mim, né? Vinícius, eu quero construir uma casa, eu quero construir aí 100 metros quadrados. Quanto é que eu vou gastar? Bom, uma coisa é o que o cliente tem em mente, outra coisa é o que ele quer, tá? Às vezes nem sempre faz sentido o que ele está querendo dizer para você. Por quê? Às vezes o cara quer construir uma mansão e quer colocar tudo em 100 metros quadrados. O cliente é leigo, ele não tem noção, às vezes, de tamanho, de dimensões, de construção em si, tá? E você, como profissional, precisa orientar ele da melhor maneira. Então, a melhor situação, nesse caso, é você sentar com ele e conversar. Bem, o que você precisa? Quais são as dimensões dos cômodos que você quer construir? Tá certo? E, às vezes, dá muito mais ou até menos de 100 metros quadrados. Mas, vamos lá. Ok, vamos lá, o cliente quer construir, começar lá pela uma garagem, ele quer uma garagem para 2 carros, então vamos lá, 5 por 6 é um tamanho bom, são 30 metros quadrados, ele quer 3 quartos, sendo uma suíte, a suíte dele, então vai ser suíte 4 por 4, 16, a gente vai ter o banheiro da suíte, 1,5 por 3, vai dar 4,5 metros quadrados. Aí ele vai ter um outro quarto, vai ser o quarto do filho, 9 metros quadrados, é um quarto 3x3, e um quarto de visita, quarto 2, também 9 metros quadrados. Vai precisar de um banheiro social. Vamos colocar a mesma medida, 4,5 metros quadrados. Uma cozinha 4x4 de 16 metros quadrados. Uma sala 3x4, 12 metros quadrados. Também precisa de uma lavanderia para lavar a roupa suja, né? Que vai dar, 2x3, uns 6 metros quadrados. E ele também quer um lavabinho ali para não precisar utilizar o banheiro social. Então, 1,5 por 1,5 ali, 2,25 metros quadrados. Ok, então você conversou com o cliente, extraiu esses dados aqui. Quantos metros quadrados está dando? Vamos somar. E olha lá, 109 metros quadrados. Bom, ele não estava tão fora ali, né? Se você fazer uma redução, você consegue chegar ali nos 100 metros quadrados. Mas vamos lá.
Ok, temos a metragem quadrada, agora a gente precisa encontrar o valor do cube. Então, deixa eu abrir aqui o site do Sinduscom. Eu vou abrir aqui o Sinduscom do Paraná, que é o estado de onde eu estou falando. Aqui tem o site do Sinduscom e a gente tem aqui, ó, tabelas cube PR, tá? Ó, tabela completa. Eu falei para vocês que o cube fornece, quer dizer, que o Sinduscom fornece o cube mensalmente, né? Então tá aqui, ó, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Só que muita gente já começa errando aqui, tá? Por quê? Percebam que a gente tem duas tabelas. Fevereiro de 2022 desonerado e fevereiro de 2022 sem desoneração. Qual tabela é a correta, né? Ou qual que está errada? Na verdade, as duas estão corretas. Depende de quem vai construir. Deixa eu explicar melhor para vocês. Primeiro, eu vou fazer o download das duas e vou abrir aqui. Tá? Vamos lá. Ó, essa aqui é a tabela do cube sem desoneração. Então, vamos para o nosso exemplo considerar um projeto residencial de padrão normal, que é o que a maioria vai querer construir. Então, vamos lá. Padrão normal. R1 significa residência de um pavimento. A gente tem as siglas aqui, ó, a descrição das siglas, deixa eu abrir. Olha só, R1, né, residência unifamiliar. Aqui BNA significa o padrão de acabamento. Então, ó, residência unifamiliar padrão normal, tá? Mais ou menos o que a gente conversou aqui. Ok, então nós temos ali as duas tabelas do cube, o cube desonerado e o cube sem desoneração. Esse aqui é o cube sem desoneração. Está custando o metro quadrado de obra R$ 2.453,54 por metro quadrado. Vamos colocar aqui, ó. Então, cube sem desoneração. Opa, ficou meio errado, desoneração. Ok. E o valor é R$ 2.453,54 por metro quadrado. E aqui vai ser o cube desonerado. O valor do cube desonerado tá R$ 2.280,53 por metro quadrado. Olha só, tem uma diferença aqui, tá? Vamos ver mais ou menos quanto que sairia a obra. Vou multiplicar o cube pela nossa metragem. Aqui e... Opa, agora é esse, né? Aqui faltou a multiplicação também, né? Vamos lá. Pronto, olha só. Se eu utilizar a tabela do cube sem desoneração, vai me custar 268 mil. Se eu utilizar a tabela do cube desonerado, vai me custar 249 mil reais. Dá uma diferença aqui, pessoal, de R$ 18.900. Mas a gente tem dois erros a princípio. Primeiro, saber utilizar qual tabela correta, e outro erro é na metragem. Como assim, Vinícius, erro na metragem? Olha, a gente somou tudo certinho, é 109,25, o Excel não está errado, né? Pode somar. Por que que tem um erro na metragem, pessoal? Quando a gente somou, né, pegou essas medidas aqui, a gente está falando de medidas internas. Quando a gente vai considerar uma obra construída, a gente fala de área de construção, a gente não pode pegar as medidas internas, a gente precisa considerar as paredes também, porque as paredes também vão ser construídas. Então, como eu não tenho um projeto, eu preciso estimar a área de parede. Geralmente ali ela vai ficar 10% da área da obra. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui e vou multiplicar por 1,1, ou seja, estou acrescentando 10% para estimar a área das minhas paredes. Então, para eu construir isso aqui, eu não vou precisar de 109 metros quadrados, eu vou precisar de 120 metros quadrados. Então vamos lá, cube desonerado e o cube sem desoneração. Se a gente fosse pegar agora a área correta, né? Esse valor vezes essa área, e agora esse valor vezes essa área aqui. E a gente está falando de uma diferença de 20 mil, quase 21 mil reais, somente utilizando a tabela errada, vamos dizer assim. Mas qual que é a tabela certa, né? Você disse que as duas estão certas. Vamos voltar lá para o cube para ver qual que é a nossa tabela. Olha só, existe uma nota técnica aqui, pessoal.
Os valores do custo unitário básico presente nessa tabela foram calculados e divulgados para atender ao disposto no artigo 7 da lei tal, alterado pela lei tal e pela lei tal, né? Que burocracia. Que tratam, entre outros, da desoneração da folha de pagamento na construção civil. Eles somente podem ser utilizados pelas empresas do setor de construção civil, cuja atividade principal esteja enquadrada aqui nos grupos do CNAE. Salienta-se que elas não se aplicam a empresas do setor de construção civil, cuja atividade principal esteja em outro grupo aqui, questão de incorporação. Mas o que está importante, né, o que é importante para nós é isso aqui, ó. A metodologia de cálculo do CUB por metro quadrado desonerado é a mesma do CUB por metro quadrado e obedece ao disposto na lei aqui da NBR 12721. A diferença diz respeito ao percentual de encargos sociais incidentes sobre a mão de obra. O cálculo do CUB desonerado não considera a incidência de 20% referente à previdência social, tá? Ou seja, quem é que vai utilizar o CUB desonerado e quem é que vai utilizar o CUB sem desoneração? O CUB sem desoneração, ele está incluindo no cálculo 20% de imposto sobre a mão de obra. Quem vai utilizar o CUB sem desoneração, ou seja, com a inclusão deste imposto, são empresas da construção civil que pagam seus funcionários por CLT, né, que pagam mensalmente, tem registrado lá o pedreiro, o carpinteiro, o marceneiro, o armador, o eletricista, o pintor. O seu cliente, pessoa física, ele não vai contratar e pagar por mês o pedreiro, o pintor, o eletricista, ele vai pagar a empreita, ou seja, ele não vai pagar esse imposto. O cara lá vai ter um MEI, vai emitir uma nota fiscal para ele e não vai entrar esse imposto aqui, tá certo? Então, para você fazer uma estimativa, você precisa considerar o CUB desonerado. Então vamos lá, ó, tá aqui CUB desonerado, ó, seria esse aqui e esse aqui, CUB desonerado, seria o correto. Porém, né, a gente viu que precisa acrescentar as paredes, tá? Então, se a gente não acrescentasse as paredes, a gente estaria falando aí, ó, de uma diferença de R$24 mil, R$25 mil aproximadamente, 24.914,79, só de estimativa, para construir a mesma coisa. Por quê? Não considerou as paredes, já são R$25 mil aí de furo na tua estimativa. Ah, Vinícius, agora eu entendi então. Para eu fazer uma estimativa precisa, eu preciso pegar o CUB desonerado, ver o que meu cliente precisa em questão de áreas, acrescentar aí 10% mais ou menos para as paredes e eu vou ter uma estimativa bem precisa. Não, você vai ter uma estimativa, porém ela não está bem precisa ainda. Por quê? Porque o CUB tem uma série de coisas que ele não considera no teu cálculo e a gente precisa considerar, tá? Então, vamos novamente lá para a tabela do CUB, vamos pegar o CUB certo, no nosso caso certo, né? Aqui, tá certo? Então, sem desoneração, desculpa, desonerado. E olha lá, tem aqui uma outra nota técnica. Na formação destes custos unitários básicos, não foram considerados os seguintes itens que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado de construção, tá? No caso particular de fundação, submuramento, parede de diafragmas, tirante, rebaixamento do lençol freático, elevador, equipamento, instalações tais como fogão, aquecedor, bomba de recalque, incineração, ar-condicionado, calefação, ventilação, exaustão, enfim, um monte de coisa aqui, né? Obras e serviços complementares, urbanização, recreação, instalação, regulamentação de condomínio e assim vai. Mas Vinícius, eu não vai ter aqui, ó, incineração, bomba de recalque, aquecedor, calefação, exaustor. Na minha obra, no meu cliente não vai ter isso aí. Realmente, a maioria das obras não vai ter isso. Porém, o que toda obra tem, né, e é necessário é fundação e projetos, né, pessoal? O projeto também é muito importante, uma das coisas mais importantes da obra, tá? E a gente precisa considerar. Por que o CUB não considera isso? Não considera a fundação? Se é a obra, né, tinha que considerar. O CUB não considera a fundação pela variação de solo que tem no estado. O Brasil é imenso, né? Os nossos estados também são imensos. Cada estado aqui no Brasil corresponde ali, são maiores que países na Europa. Então a gente tem uma variação muito grande do solo. Vou dar um exemplo. Aqui em Guaíra,
a cidade onde eu moro, aqui onde eu atuo, a gente tem um solo argiloso de alta resistência. Já em terra roxa, que dá aí 20, 30 quilômetros daqui, no mesmo estado, a gente tem um solo arenoso de baixa resistência. A fundação que eu faço aqui, eu não faço em terra roxa. E a gente está falando aí de uma distância de 30 quilômetros. Então, por isso que o CUB não considera fundação. Tá certo? Então a gente precisa considerar a fundação e os projetos também, esses serviços preliminares. Ok, então falando de percentual, quanto que custa a fundação, né, e os projetos numa obra? Vai variar aí cerca de 7 a 12%, tá? Então vamos considerar como se fosse 10% também. Ok, então se eu vou considerar a fundação como 10%, eu vou colocar aqui, ó, com fundação, né? É só pegar o CUB desonerado e multiplicar por 1,1, que eu estou considerando 10%. Correto? Não está correto. Você fez a consideração da fundação, porém você fez a consideração de maneira errada, tá? Por que você fez a consideração de maneira errada? A fundação ali a gente está considerando ela sendo 10% do custo da obra, tá? Ou seja, de 100% da obra. O CUB, esse valor aqui, não é 100% da obra porque ele não tem a fundação. Ou seja, ele é 90% da obra. A Dilma que me perdoe, tá? Mas não é 10% de 90%. É 10% de 100%, pessoal. A gente vai estar com uma diferença aí de 1%, tá? Aquele 1% é vagabundo. Então, o que eu tenho que fazer? Uma regrinha de 3 simples. Eu sei que esse valor aqui, ó, esse valor do CUB, ele corresponde a 90%. 90 por 100 é 0,9. Então, x vai equivaler a 100%, ou seja, 1. Nós vamos ter 0,9x, esse valor vezes 1 é esse valor, x vai ser igual a esse valor dividido por 0,9, ou seja, o nosso CUB, considerando a fundação, é 2.533,92 centavos, né? Então, com fundação, certo. Vamos colocar aqui, ó, 2.533,92 centavos. Agora sim, pessoal, agora sim eu considerei a minha fundação. Então, vamos lá, ó. Vou fazer a consideração correta agora. Vou pegar esse valor vezes a nossa área. Deu 304 mil, né? Se a gente fizesse esse valor vezes a área, ó, teria dado 301 mil. A gente está falando aí, ó, de uma diferença de 3 mil reais. Ou seja, só considerando a fundação de maneira incorreta, a gente já está com um furo na nossa estimativa de 3 mil reais. Tá? Fora o furo que já deu anteriormente, né? Naqueles outros erros. Ok, então agora sim, né? A gente está refinando cada vez mais a nossa estimativa. Vinícius, então é isso aí, né? Eu vou pegar o CUB desonerado, sem a incidência de imposto, vou pegar a área, vou acrescentar as paredes, vou acrescentar a fundação e vou multiplicar pelo valor do CUB. E eu vou ter uma estimativa precisa. Sim, você vai ter uma estimativa precisa, porém a gente consegue refinar ainda mais, tá? Por quê? Bom, o CUB, o que ele é? Ele é um valor de reais por metro quadrado, ou seja, ele está resumindo que cada metro quadrado da minha obra custa aquele valor, porém na prática não é bem assim. Vamos comparar 2 cômodos, vamos pegar uma garagem e vamos pegar um banheiro. A garagem, ela às vezes não tem parede na lateral, nem na frente. O que ela tem de hidráulica? Não tem nada de encanamento. Elétrica é uma lâmpada, um interruptor, às vezes uma tomada. Então, ali é uma elétrica bem leve. E é isso aí, cara. Acabou a garagem, né? Ali é revestimento no piso e já era. Pintura e acabou a garagem. Agora vamos pegar um banheiro. O banheiro tem revestimento nas paredes. Tem hidráulica pesada, né? Tem água fria, tem esgoto, tem as peças hidrossanitárias, tem o box, tem elétrica pesada pela questão do chuveiro, né? Que precisa de um circuito específico para ele. O circuito de tomada de banheiro também é mais pesado pela questão das potências que são consideradas. Então, a elétrica do banheiro é bem maior que a elétrica da garagem. Ou seja,
O custo por metro quadrado do banheiro é muito maior que o da garagem. Então, por isso, existe o conceito de áreas equivalentes, tá? Então, eu vou abrir aqui a NBR, aquela NBR lá do Cube, cadê? Deixa eu voltar, ó, essa aqui, né? 12721, e a gente vai ver o que o Cube considera de áreas equivalentes. Ok, aberto aqui a NBR, eu não tinha baixado ela ainda, né? Por isso eu dei um pause no vídeo, baixei a NBR, encontrei aqui, ó, a NBR, ó, 12721, avaliação de custo de construção para incorporação imobiliária e outras disposições para condomínios edilícios. Caramba, que palavra estranha. Vamos voltar lá para a página que eu estava. Ok, aqui, ó, página 9. Área equivalente, tá? Ok, coeficientes médios. Então tá aqui, ó. Na falta destas demonstrações, podem ser utilizados os seguintes coeficientes médios que foram utilizados no cálculo de equivalência de áreas dos projetos padrão. Então tem garagem, área privativa com salas com acabamento, loja, varanda, terraço, estacionamento, projeção do térreo sem benfeitoria, barrilete, caixa d'água, casa de máquina, piscina, quintal. Então tá aqui, né? Não tem sala, não tem quarto, não tem cozinha, não tem banheiro. Isso tudo entra aqui, ó, na área privativa, tá? Então, olha só, a área equivalente é 1. A gente vai considerar cada metro quadrado equivale a 1 metro quadrado mesmo. Mas tem aqui garagem, ó, de 0,5 a 0,75. Ou seja, a garagem é mais barato, né? A gente viu que a garagem é mais barata de se construir. Por isso que o coeficiente dela é menos que 1. Então, como não tem separado por quarto, banheiro, cozinha, a gente vai utilizar somente a garagem. O restante a gente vai utilizar como 1, ok? Então, vamos lá. A garagem nossa, custa não, né? Tem 30 metros quadrados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha garagem e vou multiplicar pelo coeficiente. Eu vou considerar 70%, tá? O coeficiente de 0,7. Ali na NBR estava mostrando de 0,5 a 0,75. Estou considerando 0,7. Vai me dar 21 metros quadrados, ou seja, eu tenho menos 9 metros quadrados. Então, eu vou pegar isso aqui, ó, vou fazer menos 9 metros quadrados, certo? Então, veio para 110 metros quadrados aqui a minha estimativa. Deixa eu voltar aqui e vou colocar aqui, ó, 110, né? Seria 100,25 vezes 1,1. Então, aqui, considerando a fundação certo, então, esses dois aqui, Ctrl C, Ctrl V, e agora eu vou multiplicar pela minha área equivalente, né? Não é 120 metros quadrados, são 110 metros quadrados. Então, eu vou ter um custo, aí, minha estimativa para o meu cliente vai ser de R$ 279.428,3 centavos. Essa é a estimativa. Vocês viram, pessoal, como flutuou a nossa estimativa, né? Ela veio aqui de 268 e foi até 304 mil reais. Ó, qual que é a diferença? Ó, daqui para cá, cara, 36.464,59 reais. Essa foi a diferença aí das estimativas. Por isso, pessoal, que as estimativas são tão furadas, tá? Porque cada um considera uma coisa, outro não considera outra. Você, como profissional, tem que entender como é feito o cálculo do Cube e fazer todas as considerações baseado no que o teu cliente quer, tá certo? Então, chegamos a um valor de 279 mil, tá? 279.428 reais para uma estimativa de 100 metros quadrados. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse conteúdo, considerem se inscrever aqui no canal e também me sigam lá no Instagram, @vevolpato. Beleza? Então, até a próxima.